Orhun finalmente descobre que sua esposa ainda está viva, mas não entende por que Lyra não o reconhece e age como um estranho. Para tirar as dúvidas de seu coração, ele decidiu ir até a residência atual dela. Cada momento disso foi uma tortura para Orhun. Ele mal podia esperar para ver Lyra novamente, a mulher que mais amou em sua vida. Mas de todos os fatores que Orhun considerou, ele ignorou sua intrigante ex-namorada. Para evitar que os dois se encontrassem, ela procurou especificamente a atual cunhada de Lyra. Ela disse-lhes para saírem rapidamente, caso contrário, perderiam Lyra. Não deu tempo para pensar muito no motivo. A cunhada levou toda a família para uma viagem ao exterior e disse a Lyra para arrumar rapidamente suas coisas. Justamente quando ela terminou de preparar tudo, seu irmão mais novo não quis ir embora. Mas assim que o assunto relacionado a Lyra foi mencionado, ele concordou imediatamente. O que os dois lados estão competindo agora é o tempo, quer Orhun chegue a tempo ou não. Lyra está preocupada com o estado físico do falso marido. Ela não entendia por que eles tiveram que ir de repente para outra cidade. A conversa entre os dois acabou chamando a atenção do vizinho. Infelizmente, no caminho, Lyra esqueceu de levar remédios para o marido. Não havia outro jeito. Eles tiveram que estacionar o carro na beira da estrada. Lyra foi convidado a ir para casa buscar remédios e não passear na rua. Só assim, Lyra entrou na casa. Deste lado, não muito depois, Orhun estava por perto. Ele então foi até a casa e tocou a campainha, mas ainda não houve resposta. Gradualmente ele ficou um pouco impaciente. Quando ele entrou pela janela, percebeu imediatamente que algo estava errado e imediatamente usou a força para abrir a porta. Olhando para a sala vazia, Orhun percebeu que algo estava incomum. Mal sabia ele que ele e Lyra estavam separados por apenas alguns minutos. A condição do homem paralisado é extremamente instável. Lyra sugeriu ir primeiro ao hospital, mas a cunhada recusou, ela só queria sair da cidade o mais rápido possível. Neste momento, Orhun felizmente encontrou o vizinho do outro lado da rua e perguntou sobre a família de Lyra. O gentil vizinho mostrou-lhe o caminho. Orhun imediatamente chamou seus subordinados, para que pudesse rapidamente organizar mão de obra e proteger todas as estradas que saíam da cidade. Ao mesmo tempo, se detectarem um veículo adversário, deverão monitorá-lo. Nesse momento crítico, a ex-namorada não se esqueceu de ligar para perguntar se já haviam saído daqui. Depois de receber uma resposta positiva, ela deu um suspiro de alívio. Mas essa notou anormalidades nos últimos dias. As ações de Orhun nos últimos tempos fizeram com que ela se sentisse muito insegura. Mesmo agora, a ex-namorada não revelou nada sobre Lyra estar viva. A partir daqui é fácil perceber que ela está pior que Eda na temporada anterior. Ela estava tão confortável que ainda não esperava que Orhun descobrisse os resultados tão cedo. Ao verificar o sistema de vigilância, ele descobriu o veículo inimigo e imediatamente correu para a área próxima. Neste momento, o estado do homem tornou-se grave e era difícil respirar. Sua irmã teve que desacelerar o carro por preocupação com sua segurança. Felizmente, Orhun descobriu rapidamente a pequena Lyra enquanto eles estavam distraídos. No entanto, Lyra pensou que a aparência de Orhun foi o motivo da sua partida. Depois disso, Orhun dirigiu o carro sempre em frente. A mulher sabia o que finalmente estava por vir, mas ela não esperava que Orhun fosse tão forte e dominador. Depois disso, ele abriu a porta do carro, mas a mulher o impediu, dizendo que Lyra era sua cunhada. Assim que os dois se confrontaram, o irmão mais novo entrou em coma. Vendo a expressão preocupada de Lyra do outro lado, Orhun não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável. Quando chegaram ao hospital, ele não entendeu por que ela estava tão triste. Lyra também notou ele olhando para ela. Ela corajosamente deu um passo à frente e perguntou: "Por que você está nos atacando? Por favor, saia daqui imediatamente." Mas a resposta de Orhun surpreendeu Lyra. Olhando para o homem persistente à sua frente, ela sempre se sentiu familiar e estranha. Orhun percebeu a mudança na expressão de Lyra e continuou aumentando seu ataque. "Agora posso confirmar uma coisa. Você está vivendo uma grande mentira. Aquela mulher mentiu para mim." Orhun então questionou diretamente a mulher sobre a tentativa de mentir, mas a mulher só tinha uma frase: "Eu salvei a vida dela, então ela deve retribuir o favor." Orhun não escondeu a raiva e perguntou por que ela não havia contatado a família de Lyra. Ele pode compensá-los com dinheiro. Lyra sentiu uma forte dor de cabeça e Orhun sentiu-se um pouco infeliz. Neste momento, Lyra manifestou dúvidas sobre a relação entre Orhun e ela. Essas palavras quebraram completamente seu entendimento anterior. Mas antes que ela pudesse reagir, o médico saiu da sala de cirurgia e anunciou que o paciente não poderia ser salvo. Agora a mulher não consegue mais se conter. Por educação, Orhun se ofereceu para cuidar do funeral do homem. A mulher finalmente disse a verdade. O irmão mais novo dela não é marido de Lyra, todas as fotos do casamento são falsas.
Agora ela não precisa mais da Lyra, então a Lyra pode sair daqui a qualquer momento. Por um momento Lyra não conseguiu aceitar, mas felizmente Orhun a levou de volta para a vila. Mas Lyra se sente muito incomodada em conviver com esse marido estranho. Ela tenta escapar da mansão. Para cuidar da esposa com demência, o milionário comprou uma vila particular, mas a mulher se sentia presa e sempre quis sair daqui secretamente. Orhun diz de forma dominadora que Lyra sempre será sua mulher e que ele nunca a deixará ir. Só agora Lyra percebeu que havia se tornado o centro de controle de Orhun. Essa mulher é a culpada pela amnésia de Lyra. Durante o dia ela ainda finge ser uma mulher inocente, sem contar a Lyra quem é. Ela mentiu que conheceu Lyra por acaso e agora deixou Lyra e sua família irem embora. Orhun ficou quieto atrás olhando para Lyra com dor. Ele se odeia por não ser capaz de proteger a garota que ama. Aí Lyra teve dor de cabeça e desmaiou repentinamente. Orhun não a levou para a vila na cidade, mas sim para os subúrbios. Considerando a situação atual, ele pretende esconder a notícia de que Lyra ainda mora com a mãe por enquanto. Ele jurou silenciosamente em seu coração que depois de um ano se encontrando novamente, ele sempre estaria ao lado de Lyra e não deixaria ninguém intimidá-la. Orhun sofreu muito no último ano, desta vez não largará a mão de Lyra. Ele apareceu exatamente algumas horas depois. Lyra acorda do coma, parece um pouco sobrecarregada e cheia de hostilidade para com Orhun. Por que estou aqui? Orhun tentou confortá-la para não ficar agitada. Eu sou seu marido, então não vou te machucar. Vendo Lyra cheio de dúvidas, Orhun pegou seu celular, dentro havia uma foto dos dois. Ele espera que Lyra entenda uma coisa, ele nunca traiu. Em vez disso, a suposta cunhada traiu Lyra. Mas o que Orhun não esperava era que Lyra achasse que tudo era mentira, e que as fotos poderiam até ser falsificadas. Ela saiu apressadamente, incapaz de controlar suas emoções reprimidas por mais tempo. Orhun olhou para ela afetuosamente. Ele sabia claramente que precisava dar algum tempo a Lyra e guiá-la lentamente para recuperar a memória. Orhun falou significativamente. Ele pode entender seu humor atual. Lyra o considerava da família. Acontece que no final era tudo mentira. Mas Orhun espera que Lyra saiba que não importa o que aconteça, ele sempre a protegerá e a ajudará a se encontrar. O relógio de bolso sobre a mesa era a melhor testemunha, a própria Lyra o havia dado a Orhun. Em seguida, Orhun contou sobre o menino que Lyra amou e que a esperava em casa. Mas quanto mais Lyra tentava pensar, mais sua cabeça doía. Ela não conseguia se lembrar das coisas que Orhun disse. Vendo Lyra com tanta dor, Orhun disse a ela para não se preocupar, eles poderiam lentamente recuperar suas memórias aqui. E Lyra também baixou gradativamente a guarda. Ela se apoiou no ombro dele, o que fez Orhun ver esperança. Ele estava prestes a abraçá-la quando ela de repente o empurrou. Lyra ainda não consegue aceitar plenamente o aparecimento repentino desse marido. Olhando para o relógio de bolso em sua mão, o coração de Orhun se encheu de dor e desamparo. O interessante é que Lyra cuidava regularmente de Orhun, além de fazer café e cozinhar para ele todos os dias. Agora as duas pessoas trocaram completamente de posição. Orhun preparou pessoalmente o jantar para ela, para que Lyra pudesse encher seu estômago antes que ela tivesse forças para ficar com raiva. Ele não fará nada muito duro com ela. Terminado de falar, ele saiu, deixando Lyra sozinha pensando. No entanto, Orhun de repente recebeu uma mensagem de texto de sua ex-namorada, pedindo-lhe que ligasse de volta quando tivesse tempo. Acontece que ela fica um pouco insegura durante o dia. Quando ela ligou para o telefone da mulher, ela descobriu que o telefone estava desligado. O mesmo acontece com a trama. Ela sempre tinha um mau pressentimento quando não conseguia ver Orhun o dia todo. Acontece que Orhun tem algo em mente. Ligou para seu subordinado e pediu-lhe que fosse observar a mulher, pois suspeitava que a amnésia de Lyra não fosse tão simples. Enquanto os dois conversavam ao telefone, Lyra ouviu, mas ela só ouviu a segunda parte. Orhun disse que quer ela recuperasse a memória ou não, ele não a deixaria sair. Ao ouvir isso, Lyra ficou um pouco assustada e pensou que Orhun queria prendê-la. Ela se preparou para fugir de casa, mas descobriu que a porta estava trancada. Orhun perguntou para onde ela estava indo e essa frase tocou ainda mais os nervos sensíveis de Lyra. Depois de correr de volta para seu quarto, ela gritou com Orhun, esperando que ele a deixasse ir. Por ela não conseguir se lembrar do passado, os dois não deveriam se encontrar e começar uma nova vida juntos. Mas Orhun não podia deixá-la ir, ele esperava ter uma boa conversa com ela. Há um ano, ele pensava que a tinha perdido para sempre, mas agora Lyra milagrosamente voltou à vida. Ele poderia dar-lhe tempo e eles poderiam começar de novo, se necessário. Nesse momento, a ex-namorada de Orhun ligou de volta, mas Orhun era tão forte que nem queria falar com ela. Nesse momento, um subordinado ligou para Orhun para dizer que a mulher desapareceu repentinamente à tarde. Orhun adivinhou que a outra pessoa tinha algo a esconder. Salvar Lyra não foi nada simples.
Ele jura fazê-la pagar. Mas quando Lyra ouviu essas palavras novamente, ela erroneamente pensou que Orun era um mentiroso. Então ela deliberadamente fingiu esperar que Orun saísse e então saiu furtivamente da sala. Ela procurou a chave na gaveta e se preparou para fugir ao encontro da cunhada. Quando Orun desceu, descobriu que Lyra estava desaparecida. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Neste momento Lyra estava escondida no banheiro. Para se defender, ela pegou a faca e, permanecendo em silêncio, caminhou rapidamente até a porta. Mas no segundo seguinte Orun apareceu de repente. Lyra levantou rapidamente a mão, mas Orun agarrou sua mão e lentamente colocou a faca em seu pescoço. O próximo episódio mostra a confissão dominadora de Orun que abala Lyra. Para que Lyra recuperasse a memória, ele decidiu levá-la de volta para a mansão.